Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, mostrando a química, e esse é o Química do Monstro. Patudu. Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre configuração eletrônica de um jeito bem rápido. É uma dúvida frequente, tem aparecido bastante aqui no canal, o pessoal tem perguntado muito, então vamos nessa. Configuração eletrônica é o seguinte, a gente tem a principal referência, né? A gente tem como principal referência o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling é um diagrama que vai representar aqui as camadas e os respectivos subníveis. E aí qual foi a conclusão que o Linus Pauling chegou? Quando você pega as diagonais desse diagrama, você vai acabar tendo como consequência o que eu chamo de O6, beleza? O que é o O6? Ordem crescente de energia dos subníveis. Então a gente tem os subníveis eletrônicos do menos energético para o mais energético. Para você entender, ficar mais claro, se liga só, acho que isso vai fazer toda a diferença, hein? Se liga nessa notação que eu coloquei aqui no cantinho. Quando eu coloco 3S1, não é só você sair decorando que é um S2, 2S2, 2PC, não é você sair decorando isso. Entenda o que é esse 1S2, 2S2, entenda o que isso significa. Se liga só, hein? Significa o seguinte, quando você tem 3S1, por exemplo, o que significa esse 3? O 3 é equivalente a um nível ou camada, tudo bem? O S é o subnível, nós temos 4, S, P, D e F. No subnível S cabem até 2 elétrons, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem até 14 elétrons. Show? Beleza. No subnível eu tenho a letra, então S, P, D ou F, aqui no caso eu botei S. E o número que está aqui em cima é o número de elétrons que você tem nesse subnível. Então, qual seria a minha interpretação aqui? Eu tenho um elétron no subnível S da terceira camada. Tranquilo? Beleza? Rock and roll? Vamos nessa. Então, o que o Linus Pauling trouxe pra gente? Quando você puxa as diagonais desse diagrama aqui, você consegue determinar a ordem crescente de energia dos subníveis. E aí você fica com aquela ordem manjadaça, lembra? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Tranquilo? Bom, monstrão, eu preciso gravar essa ordem? Cara, depende aí do seu professor ou da prova que você vai fazer. Geralmente, essa ordem vem dada pra gente. O que não vem fornecido é quantos elétrons cabem em cada subnível, ou seja, quantos você pode colocar em cada uma dessas letrinhas, e não vem a distribuição já pronta dos elementos, você que tem que fazer. E aí eu tenho 3 maneiras de fazer essa distribuição. Se liga, hein? Quais são essas 3 maneiras? Eu posso fazer da maneira tradicional, em camada, e a dúvida que tem aparecido bastante aqui, em CERN. Como assim CERN? O pessoal chama muito de distribuição eletrônica condensada, mas enfim, é CERN. Você usa um gás nobre, se for possível, claro, para simplificar a distribuição eletrônica de um elemento químico. Tudo bem? Se liga, hein? Então o lance é o seguinte, se eu quiser fazer a distribuição eletrônica do sódio, o número atômico do sódio é 11, então isso indica que ele tem 11 elétrons. Botei aqui só para ficar claro pra gente, não quero fazer destaque nenhum aqui agora não. Então, a maneira tradicional seria essa que eu tenho certeza que você conhece. Se não conhece, vem comigo aqui agora que você vai entender. Eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Eu usei a ordem crescente de energia dos subníveis para fazer a distribuição desses 11 elétrons, ó. 2, 4, com 6, 10, mais 1, 11. Tranquilo? Beleza. Então, se eu quiser distribuir em camadas, o que eu vou fazer? Se liga no número que está na frente. Na camada 1 ou camada K, quantos elétrons a gente tem? Eu só tenho um termo com 1 na frente. Então, eu tenho 2 elétrons. Beleza? Na camada L, que é a segunda camada, então você tem que observar todos os termos que tem o 2 na frente. Eu tenho um com 2 aqui e o outro com 6. Então eu tenho 6 mais 2, 8 elétrons na segunda camada. Tudo bem? E na terceira? A terceira camada a gente chama de camada M. Na terceira camada, quantos elétrons eu tenho? Só 1. Pronto. Então a distribuição ficaria 2, 8, 1. 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M. Tranquilo? Mole pra gente, vamos embora. Agora, em CERN. Galera, o CERN vai ser o seguinte. Eu vou usar um gás nobre para já matar uma parte da distribuição eletrônica. Como assim? Qual é o gás nobre mais próximo do sódio? É o neônio. O neônio tem número atômico 10, Ne, beleza? Então, ó,
eu vou usar aqui como referência o neônio. Como seria a distribuição eletrônica do neônio? Se ele tem 10 elétrons, a distribuição eletrônica dele viria daqui até aqui, ó. Viria de 1s2 até o 2p6, está aqui, Ne. Beleza? Porque são 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, dá 10 elétrons no total, certo? Então eu vou pegar toda essa parte da distribuição e vou fazer assim, ó. Vou enxugar. Eu vou dar uma simplificada como se isso tudo aqui ficasse guardado dentro do neônio. Eu já vou representar essa parte da distribuição na forma do neônio. Então vou botar a distribuição um pouco mais enxuta, um pouco mais compacta. Se liga só, vai ficar assim. Primeiro, o neônio, bota aqui o neônio entre parênteses, de número atômico 10, beleza? Depois do neônio, eu tenho só o 3s1. Pronto. Estão distribuídos aqui os elétrons. Isso é distribuição eletrônica em cerne ou distribuição eletrônica condensada. Você vai condensar, você vai simplificar uma parte da distribuição eletrônica dentro do gás nobre. Tranquilo? Agora, o que uma questão pode pedir para você aí no seu colégio ou na sua prova? Qual é a camada de valência? Gente, camada de valência é a camada mais afastada no núcleo, a camada mais externa. Então, nesse caso do sódio, a camada de valência é qual? É a terceira camada, ou seja, a camada M. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora eu vou fazer uma outra distribuição eletrônica. Vamos fazer a distribuição do ferro. Se liga que aqui eu tenho uma discrepância entre camada de valência e subnível mais energético. Camada de valência você já viu comigo que é a camada mais externa, é a última camada, é a camada mais afastada do núcleo. E subnível mais energético? Gente, a gente não está fazendo a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis? Então, se eu tenho um subnível mais afastado nessa distribuição, ele vai ser mais energético. Quanto mais à direita na distribuição, mais energético é esse subnível. Então, quem é mais energético aqui? É o subnível S da segunda camada ou o S da terceira camada? O S da terceira, porque ele está mais à direita. Quanto mais para lá, maior a energia do subnível. Tranquilo? Sem estresse. Vamos lá. Então, aqui nesse primeiro caso, do sódio, o subnível mais energético está no mesmo termo, na verdade, que a camada de valência. Então, qual é a camada de valência? É a terceira. Qual é o subnível mais energético? É o S dessa terceira camada. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Agora, se liga no ferro, hein? Aqui, qual seria a distribuição eletrônica tradicional dele? Meus amores, o ferro tem número atômico 26. Se o número atômico dele é 26, são 26 elétrons, beleza? Bom, 26 elétrons, legal. Então, a distribuição tradicional seria 1s2, 2s2, 2p6, até 3d6. Ficaria assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Bateu 26 elétrons, ó. 10, 20 e 6. Tranquilo? Mas se liga. Aqui o 4s veio antes do 3d. Por quê? Quando você vem aqui na diagonal, ó, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s e só aqui vem 3d. Então você acaba tendo uma inversão ali naquela configuração. Apesar da quarta camada ser mais externa, o subnível D da terceira ele é mais energético do que o subnível S dessa quarta camada. Tudo bem? Então acaba rolando uma inversão ali na distribuição eletrônica. Se liga. Então o tradicional seria assim, o S2 tá até 3D6. Em camadas, como é que ficaria? Vamos lá, com colorido agora para ficar bem didático para você. Ó. Primeiro, primeira camada tem quantos elétrons? Só 2. Você tem o subnível S na primeira camada. Então a camada K tem um elétron. Vou mostrar que lance esse de camada K, L. Ó, se liga aqui do lado. Eu tenho 7 camadas, beleza? Então nós vamos de K até aqui. Olha para cá, ó. Olha para cá. Então, eu tenho K na primeira camada. Tá aqui, ó, camada K. A segunda, L, M, N, O, P. E a sétima, Q. Tudo bem? Tranquilo? Show! Bom, então 7 camadas de K até aqui. Então na K a gente tem um elétron. Na camada L, segunda camada, quantos elétrons nós teríamos aqui? Ó? 2 no subnível S e 6 no subnível P. Quantos no total? 8. Então na camada L são 8 elétrons. Beleza? Na camada M, terceira camada, vamos embora. Quantos eu teria? Aqui eu tenho 2 na S, 6 na P e, cuidado, hein, não seja pato. Aqui, perguntei, tem 8 na terceira. Não esquece de contar o subnível D, tudo bem? Ele faz parte da terceira camada também, olha a anotação. 3D6, camada
3 subnível D com 6 elétrons. Então eu tenho 6 no P, 2 no S e 6 no D. 12 com 2, 14 elétrons. Então a terceira camada, a camada M, tem 14 elétrons. Tranquilo? Beleza. Agora, quarta e última camada, a camada N. Qual cor eu vou usar? Aqui, verde. Vamos lá. Então, camada N, quarta e última camada, hein? Vamos lá. Quantos elétrons a gente tem nessa camada? Só 2. Beleza. Deixa eu tirar esse Cezinho aqui só para ficar todo mundo igualzinho. Aí, foi. Bom, então a minha distribuição tradicional ficaria de 1s2 até 3d6. Em camadas, na primeira eu tenho 1, na segunda eu tenho 8, na terceira 14 e na quarta tem 2. Tudo bem? Agora, antes da gente partir para a distribuição em CERN, meus amores, qual é a camada de valência? A camada de valência, qual cor eu uso? Socorro, são muitas cores. Vamos lá, que a camada de valência seria qual? A quarta. Então, eu vou colocar aqui, ó, camada de valência. Você vê, tranquilo? Agora, qual é o subnível mais energético? É esse, ó. O subnível D da sexta camada. Então, vou colocar aqui SME. Subnível de maior energia. Tá claro ou não, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, toma cuidado. Camada de valência é sempre aquela que tem um número maior na frente. Ou seja, é sempre a camada mais afastada do núcleo. E o subnível de maior energia é o último da distribuição. Ponto. Tranquilidade? Beleza. Bora. Então, como é que eu vou fazer a distribuição do ferro em CERN? Vamos lá? Em CERN vai ser o seguinte. Qual é o gás nobre mais próximo do ferro? É o argônio, que tem número atômico 18. Então você vai pegar aqui, ó, vamos lá, argônio. Como é que eu posso condensar o argônio aqui? Se ele tem 18 elétrons, eu vou pegar até aqui no 3p6, ó. 2, 4, 10, 12 com 6, 18. Então, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho 18 elétrons. Tranquilo? Então, eu posso condensar o argônio nessa parte aqui. Tranquilo? Então, eu vou condensar essa distribuição dentro do argônio. Então, em CERN ficaria assim, ó, AR. Tranquilo? Depois do argônio vem o quê? 4s2, 3d6. Pronto. Olha como a distribuição fica pequenininha. Beleza? Argônio, 4s2, 3d6. Espaço para você tirar o seu print. E aí? Printou? Beleza? Galera, espero que esse vídeo possa ter sido muito útil e mais, que ele possa ter ajudado você a chegar um pouco mais perto da sua tão sonhada aprovação ou de entender simplesmente a matéria na prova, de mandar bem numa prova. E aí, gostou desse vídeo? Eu não vou pedir para você se inscrever no canal não, você se inscreve se você realmente tiver gostado. Mas agora, assiste outro vídeo aí, tem tanta coisa aqui, cara, tem soluções, tem estequiometria, tem termoquímica, tem muito material bacana aí para você continuar estudando comigo. Até a próxima! Um beijo no seu coração, valeu!